Política Distrital está aqui com o doutor Alberto, com o doutor Og, senador Hélio José. Nós vamos perguntar aqui para o senador o que o senhor acha desse terrorismo que é feito aqui com relação à questão das derrubadas das casas nos condomínios aí por parte da GFIS. Olha, Kleber, eu tenho acompanhado muito, Carpov, o seu blog Política Distrital, onde você discute muito a questão da saúde no Distrito Federal. Mas sei que você é amplo e o blog é preocupado com o Distrito Federal como um todo. Por isso que hoje aqui você me fazendo uma pergunta tão importante quanto essa, onde a gente vê o terrorismo que as pessoas estão submetidas no Distrito Federal, com derrubadas indiscriminadas, com a falta de respeito ao programa que foi eleito pelo governo, que está hoje no Distrito Federal, onde havia previsibilidade de fazer a regularização fundiária e garantir um título de escritura pública aos moradores de condomínios, aos moradores das cidades como Itapuã, Paranoá, São Sebastião, Sol Nascente, Porto Rico, Morro da Cruz, Estrutural, Vicente Pires. Então, a gente hoje fica estarrecido quando a gente vê essa política indiscriminada de derrubadas e terrorismo contra as pessoas. Então, precisamos superar essa questão. E estou trabalhando para isso. Tá aí. Ontem ocorreu no Núcleo Bandeirante uma diligência que teve um cenário interessante entre governo, né, o GDF e a União, falando ser possível fazer a regularização ainda da NB1 e da NB2, que são áreas rurais, né? Isso, o Núcleo Bandeirante tem umas ocupações antiquíssimas de japoneses que chegaram ainda na época do início do Distrito Federal e que a gente vê que o GDF, abusando um pouco das suas atribuições, queriam fazer uma desocupação dessas pessoas que têm toda a legitimidade para a regularização. Então, disso originou uma diligência pública que nós fizemos ontem no Núcleo Bandeirante, tivemos a participação da Terracap, da SEDA, da CEGET e outros órgãos do GDF, e também da Procuradoria do Distrito Federal, onde chegamos a uma conclusão que precisamos solucionar no diálogo essa questão. É o que eu desejo para todo o Distrito Federal. Nessa linha, senador, agradecendo aqui a participação do Política Distrital aqui com o Kleber Carpov e o Alberto, queria perguntar ao senhor o seguinte: essas demolições que vêm sendo realizadas pela AGFIS, elas violam os direitos fundamentais dos cidadãos brasileiros, direito ao contraditório, direito à ampla defesa, direito à inviolabilidade do domicílio. E o senhor, como senador da República, eu gostaria de saber qual a opinião do senhor sobre essa situação. A minha opinião, como senador da República, como vice-líder do governo, é que nós temos que trabalhar pela legalidade, pela Constituição brasileira, pelos direitos fundamentais. Pessoas nenhuma pode ser violentadas no seu bem-estar, tendo medo de todas as suas economias sendo jogadas por terra, porque ele foi uma pessoa de boa fé que comprou um lote, construiu suas casas e de repente estão sendo ameaçados de ter derrubada. Eu mesmo recebi, no início do governo Hollenberg, a Bruna Pinheiro, diretora da GFIS, aqui no meu gabinete, dialoguei com ela no sentido de encaminhar as propostas que Hollenberg tinha colocado no seu programa de governo, que era a regularização dos condomínios, a regularização das cidades, né? E dar uma solução negociada para essa grande expectativa que o GDF tem, que é mais de 500 mil pessoas, Alberto, que moram nos condomínios e que precisa ter o seu título de cidadania, a sua escritura pública, para poder ter condições de melhorar suas residências, de fazer um financiamento e de realmente justificar aquela cobrança de IPTU. Porque hoje só chega o IPTU para as pessoas que moram em condomínio e terrorismo querendo derrubar as casas das pessoas. Então, quer dizer, eu estou realmente, participei recentemente de uma audiência pública que houve na Câmara Legislativa, onde eu propus um pacto por Brasília, onde nós todos deveríamos trabalhar, chamando a OAB, chamando o Ministério Público, chamando a Defensoria Pública do Distrito Federal, chamando o Poder Legislativo, a Câmara Legislativa, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, do qual faço parte, né, e a sociedade civil, os vários direções de condomínio, as pessoas envolvidas de boa fé, todos, para podermos chegarmos a uma conclusão negociada para transformar o legítimo em legal, porque é isso que a população de Brasília quer, a legalidade, o seu título de escritura. Exato, mas foi bom o senhor tocar nessa questão do vídeo com a Bruna, que é aquele encontro, porque veja bem, isso está sendo noticiado agora nos grupos
como um apoio do senhor às atitudes da Bruna. Eu lembro que aquilo é um vídeo antigo sobre um tal dos puxadinhos que estava acontecendo na época. É verdade, eu queria saber, tratava só de comércio. É, só de comércio e puxadinho. E jogaram isso aí nas redes agora como um apoio irrestrito à GFIS. Eu quero saber o seguinte, o senhor está de acordo, o senhor apoia as atitudes da GFIS, da Bruna e do Hollenberg contra os moradores, esse terrorismo todo, esse massacre? Claro que não, Alberto, é um absurdo. Quero inclusive lembrar a todos, né, que isso é uma maldade muito grande utilizar um vídeo do início do governo Hollenberg para tentar me prejudicar, demonstrando que eu sou o principal crítico a essa política de falta de regularização fundiária, essa política de perseguir os moradores de condomínio. De repente me passa um vídeo do início do governo, onde eu estava dando as boas-vindas à Bruna e desejando que ela realmente cumprisse o programa do Hollenberg para tentar me prejudicar. Isso só pode ser fruto de pessoas de boa fé, de má fé, que querem fazer a disputa política antecipada. Eu não estou dessa forma. O meu compromisso aqui no Senado é defender o povo de Brasília. Por isso que na SPU nós temos hoje o secretário de Patrimônio da União comprometido em arrumar solução, em arrumar realmente condições para a gente superar as dificuldades e regularizar o Distrito Federal. A mesma coisa está lá no INCRA, a mesma coisa no IBAMA, a mesma coisa no ICMBio. Então eu, como vice-líder do presidente Temer, aqui no Senado Federal, tudo que eu puder trabalhar para ajudar na regularização fundiária, eu farei. Inclusive, só mais duas coisinhas que eu queria ver com o senhor aqui. Uma é que, sabendo da promiscuidade entre terra pública e particular no DF, dessa indiscriminação do que é da terra cap, do que não é, do que é da União, não seria melhor se esperássemos o trânsito em julgado das ações para que pudesse promover as derrubadas, para que as coisas começassem a acontecer? Claro que sim. Eu acho que todo mundo tem direito a buscar o seu devido direito legal, tá certo? A justiça existe para isso. E eu creio que o governo do Distrito Federal deveria ter mais calma e não fazer coisas intempestivas igual fez aquela derrubada, inclusive na Orla do Lago. Que hoje está lá os montes de entulho, sendo ninho de rato, correndo o risco de fazer uma crise de hantavirose em todo o Distrito Federal. Isso, então eu sou radicalmente contra esse tipo de situação, inclusive aquela ocorrida no Mini Chácaras, que são pessoas de boa fé, onde inclusive existia uma posição do TJDFT, que era para ninguém construir e não também ninguém derrubar. Era para aguardar, né? E de repente a GFIS foi lá e derrubou um monte de casa que hoje são entulhos lá, servindo de ninho e rato, aonde a gente pode correr um risco de uma crise de hantavirose. E na Orla do Lago tem o fator do esconderijo dos bandidos, né? Exato. Não é à toa que recentemente a casa do senador Romário foi assaltada por bandidos que estavam escondidos ali. E há a questão de que aquela área, a Terra Cápsula usou toda a área que ela desapropriou, na área ali da Fazenda Taboquinha, na área da Fazenda Paranoá, então é a área particular onde eles estão se metendo. Com certeza. Entendeu? Então eu quero dizer o seguinte, nós temos que trabalhar em prol da paz, em prol da união, em prol de a gente resolver os problemas. Por isso que nós vamos ter essa audiência pública na Câmara Federal no próximo dia 7. Em seguida, eu vou estar organizando a audiência pública com todo o movimento social no Senado Federal, para a gente tentarmos juntos apontarmos a saída para a crise. Obrigado a vocês. Obrigado, senador. Só que eu não sou doutor, eu sou músico. E como músico, eu quero contar com esse mesmo empenho seu para a cultura. Tem visto as suas ações na área da cultura e gostaria de contar com ela. Posso com contar? certeza, eu já fiz um apoio à realização da 3ª Bienal do Livro no Distrito Federal. Estou apoiando o circuito de cultura afro que está circulando em todas as cidades do DF. E para mim é um prazer apoiar o movimento cultural no Distrito Federal. O projeto é muito bom. É fundamental. É isso aí.